Se o senhor pudesse definir o Dr. Quadriato com uma única palavra, qual seria? Eu acho que é inteligente. Eu sou muito agradecido da minha formação ter sido feita num lado, o Dr. Frasato, que era uma pessoa extremamente trabalhadora, que gostava dos pacientes, tinha esse lado de assistência muito aguçado. Do outro lado tinha o Dr. Tobar, que tinha um lado humanístico, sabia muito a tuberculose, eram muito diferentes. E no meio, nesse triângulo, existia o Qualiato, que na verdade era o equilíbrio, era a inteligência. E nesse meio foi que eu me formei, no qual eu agradeço muito a minha formação que eu tive na pneumologia. Então, assim, o que me chama mais atenção talvez seja que o Qualiato sempre representou esse equilíbrio dentro da disciplina. O que me chama a atenção também em relação ao Qualiato é que há pouco tempo nós fizemos uma festa para ele da aposentadoria e vieram praticamente todos os residentes nesses últimos 30 anos. Isso são poucos docentes que conseguiriam fazer uma festa igual a essa, no qual ele ficou muito feliz de ter esse reconhecimento por parte dos residentes. Quando nós vamos em congresso, sempre os residentes chegam, abraçam. Então, ele é uma pessoa que sempre representou a pneumologia. Eu defino o Qualiato, então, sempre foi o equilíbrio dentro da nossa disciplina. E nesses anos todos de convivência com ele, quais histórias o senhor poderia contar que são assim marcantes para você? Na verdade, elas são muitas. Assim, eu entro numa residência no qual o Qualiato faz a entrevista comigo e eu tenho a nítida impressão que ele foi, de todos os candidatos, ele foi o mais rigoroso, ficou perguntando coisas dificílimas no exame de residência. A partir daí, nossa convivência foi se tornando cada vez maior e hoje eu diria assim que nós somos bastante amigos. Em relação às histórias, elas são muitas, mas muitas delas, às vezes a gente não consegue, às vezes não pode falar, mas das coisas que eu me lembro, das coisas engraçadas, foi quando eu fazia ambulatório de tisiologia, era eu, Dr. Tobar e o Qualiato, e nós representávamos a tisiologia, os doentes todos com febre, emagrecido, e aquela coisa diferente, por exemplo, do outro quadrante que era dermato. E era formado pelas residentes mais bonitas da faculdade, os pacientes eram mais bonitos e existia um conflito. Então sempre, toda sexta-feira, nós dávamos risada dessas histórias que aconteciam, desse contraste que existia entre esses dois ambulatórios. Então, tem outras histórias, assim, uma história, por exemplo, que eu nunca soube se é verdade ou não, se o Dr. Qualiato escrevia contos eróticos para uma revista masculina. Então eu nunca consegui saber se isso aconteceu ou não e até hoje ele nega, mas na verdade eu nunca acreditei. Eu até acho que ele tinha inteligência e perspicácia para fazer contos. Na verdade o Qualiato escreve muito bem, ele tem grandes histórias e o Qualiato, quem conhece ele acha que ele uma pessoa sisuda, muito retraída. Mas quando você tem uma convivência de sair, de jantar, de tomar um vinho, ele é uma pessoa extremamente contador de história, engraçado, inteligente, bem-humorado. Então é uma coisa que marca muito esse contraste da onde que ele convive e das vezes quando você está fora do ambiente do trabalho. No caso, o senhor está se aposentando, né? Mas se fosse você que estivesse se aposentando no lugar dele, como é que você iria curtir a aposentadoria? Como você falou, a primeira coisa que chama atenção no Qualiato, eu falei a inteligência. E o Qualiato também, aqui eu acho que cabe essa pergunta porque ele se preparou, eu acho. Apesar de ele falar que não, mas ele se preparou, ele começou a fazer exercício, ele viaja bastante e ele também conseguiu construir uma família junto com a Beth, assim, uma família bastante unida, bastante feliz, com netos bonitos. Então eu tenho a impressão que se eu fosse me aposentar, que não deve demorar tanto assim também,
Talvez seja essa história de construir uma família igual a tantas outras boas que existem aqui dos docentes, também viajar, que é uma coisa que o Qualiato gosta e ele é o nosso guia turístico para a viagem. Qual mensagem o senhor gostaria de deixar para ele? Na verdade, eu tenho que agradecer, pessoalmente, eu gostaria de agradecer pelo convívio que nós tivemos todos esses anos dentro do trabalho e agora também fora, que é um convívio bastante agradável. Quero agradecer todo o trabalho que ele fez em relação à disciplina de pneumologia, à Faculdade de Medicina e eu acho que essa homenagem veio numa boa hora. Finalmente, eu gostaria de parabenizar também a gestão do Mário, que teve grandes acertos, e uma delas é o reconhecimento desse grupo de pessoas que estão sendo homenageados hoje, que realmente vão fazer muita falta. É difícil substituir, eu até acho que nós não conseguimos substituir à altura essas pessoas que estão saindo. É difícil substituir esse grupo, esse peso pesado que se aposentaram nessa fase da Faculdade de Medicina.